nosso tema trata do citoplasma e suas organelas. O que vem a ser o citoplasma e suas organelas? O corpo da célula. Ou seja, vamos entender como funciona o interior da célula, a constituição físico-química e as estruturas que fazem com que a célula funcione como um todo. Essa estrutura é chamada de citoplasma. A palavra citoplasma significa aquele que molda a célula, que é uma palavra muito genérica, porque o citoplasma possui dois momentos, o seu momento fluido, que é o seu momento líquido, que é o citosol, e os seus órgãos citoplasmáticos. Vamos falar primeiro do citosol celular, da parte fluida da célula, que é composta por água, sais minerais, proteínas, carboidratos, lipídios, ou seja, uma gama de substâncias que são transportadas do meio externo para o meio interno, através do transporte passivo e ativo, o que caracteriza a grande estrutura celular. Só que esse citosol não é estático, ele tem um movimento constante, o que mantém a sua estabilidade físico-química. Esse movimento se chama ciclose. A ciclose é o movimento que faz o citoplasma se deslocar de ponto a ponto da célula, permitindo a sustentabilidade. Para aumentar essa sustentabilidade, existe uma armação proteica, chamada de citoesqueleto, que é o esqueleto da célula, aquele que vai sustentar toda a estrutura celular. Só que a célula é capaz de movimentar esse citoesqueleto. Ela é capaz de alterar a ciclose e, com isso, as células são capazes de modificar a sua forma, o que permite, por exemplo, que determinadas células de defesa do nosso corpo, os leucócitos, tenham a capacidade de se modificar morfologicamente, quer dizer, a sua forma, e sair dos vasos sanguíneos para os tecidos, a fim de combater as infecções. Então, o citosol, que é essa grande parte líquida da célula, vai conter no seu interior as organelas citoplasmáticas, os órgãos da célula, que é o que vamos começar a falar de um a um. A primeira organela que vamos falar é do retículo endoplasmático. O que vem a ser o retículo? O retículo é uma rede pequena. É endoplasmática porque está dentro do plasma, que é o citosol. Então, o retículo endoplasmático é uma rede de canais que atravessa a célula de ponta a ponta e é através dele que as substâncias circulam por toda a estrutura celular. O retículo endoplasmático vai ligar a célula da sua membrana ao interior da célula e vice-versa. Só que a gente observa que nós temos dois retículos endoplasmáticos. O chamado retículo endoplasmático granular, antes chamado de rugoso, e o retículo endoplasmático agranular, antes chamado de liso. Na realidade, nós não temos dois retículos endoplasmáticos. Temos a continuidade de um para o outro. Ele começa como um retículo endoplasmático granular, onde na sua parede existem determinados grãos, que são os ribossomos, ligados à síntese de proteína. E na continuidade, ele vai perdendo esses ribossomos, adquirindo então o aspecto liso, chamado de retículo endoplasmático agranular. O retículo endoplasmático rugoso tem a função de sintetizar proteínas, mas não para que a célula use, mas para que a célula exporte essas proteínas. Por exemplo, as células pancreáticas sintetizam insulina, que é o hormônio de caráter proteico, e o lançam na corrente sanguínea para que ele possa agir em todo o nosso corpo. Então, o retículo endoplasmático rugoso está ligado à síntese de proteína. Já o retículo endoplasmático liso, não. Ele está ligado à síntese de ácidos graxos, à síntese lipídica e ao transporte iônico dentro da célula cálcio, por exemplo. E tem que estar muito mais ligada à síntese de produtos não proteicos e ao transporte do que o retículo endoplasmático rugoso. A nossa segunda organela é um complemento, uma continuidade desse retículo, que é o Golgiossomo, antigamente chamado de complexo de Golgi. E o que vem a ser o Golgiossomo?
O Golgiossomo são vesículas achatadas oriundas do retículo endoplasmático agranular. Essas vesículas vão ter a capacidade de sintetizar ácidos graxos, polissacarídeos, capacidade essa que elas herdaram do retículo endoplasmático agranular, porém de armazenamento. Elas ganham a capacidade de armazenar substâncias e a encapsular substâncias. Isso é muito importante porque ao receber uma determinada proteína, por exemplo, elas são capazes de gerar uma cápsula em volta. Um grande exemplo que nós temos disso é a formação dos espermatozoides. Durante o processo de fabricação dos espermatozoides, o Golgiossomo é levado para a extremidade anterior do espermatozoide, formando um grande capuz, chamado de acrossomo. Dentro dele existe uma enzima chamada de hialuronidase. Qual é a finalidade dessa enzima? É romper a barreira de células que protege o gameta feminino, permitindo a entrada do espermatozoide dentro do gameta e a consequente fecundação. Então, o Golgiossomo traz com ele a capacidade de englobar proteína e outras substâncias, e esse englobamento de proteína acaba gerando o terceiro órgãozinho citoplasmático, que é o lisossomo. O lisossomo, então, nada mais é do que frações que se desprendem do Golgiossomo com enzimas capsuladas. Mas não são enzimas qualquer, são enzimas para o processo de digestão intracelular. Essas enzimas, na sua grande maioria, são proteases ácidas, ou seja, proteínas que fazem digestão com caráter ácido. E a gente não pode esquecer que as enzimas são proteínas catalisadoras. Uma quarta estrutura é chamada de mitocôndria, a que dá capacidade à célula de gerar energia. A mitocôndria é a estrutura celular responsável pelo mecanismo de respiração celular, que é nada mais nada menos que produção de energia. A quinta estrutura celular são os plastos. Um grande detalhe é que o plasto é uma estrutura exclusivamente vegetal. Ela nasce com o intuito de armazenar aquilo que o vegetal produz. Mas durante o processo evolutivo, um grande grupo de plastos gerou um plastozinho muito especial, chamado de cloroplasto. Ele é responsável pela atividade fotossintética, ou seja, capacidade que o vegetal ganhou para produzir seu próprio alimento. A sexta estrutura é o centríolo, que é de característica da célula animal. Ela não existe na célula vegetal, e ele está responsável diretamente com o mecanismo de divisão celular. É ele que vai organizar o citoesqueleto, criando caminhos por dentro da célula. Caminhos esses que serão imigrados durante a divisão celular. Então, observa-se que os órgãos citoplasmáticos, eles têm uma grande importância e uma continuidade funcional. Um acaba dependendo do outro, para que toda a célula possa funcionar como um grande conjunto.